Muito bem, nós estamos aqui no Espalha para Geral. Eu estou aqui com Emerson Pinheiro e Fernanda Brum, pastores, e nós estamos falando sobre família. Nós falamos o seguinte, nós falamos sobre se a influência da mídia com a erotização e infantilização é tão forte, Emerson, você estava falando. Então os caras não têm, assim, numa linguagem bem popular, eles não têm... Exatamente, eles não têm capacidade de discernir, o miolo não está cozido o suficiente. Eu acho que poucos têm a capacidade de discernir hoje em dia. Porque é uma geração, sempre lembrando, não quero generalizar, porque tem sempre gente que pensa. Sim. Mas é uma geração que está meia oca, entendeu? É uma geração que vai muito pelo momento, levado pelo modismo. Ele não pensa muito em relação a futuro, ele pensa mais no agora, entendeu? Então, eu acho que tem gente que está conseguindo, que consegue discernir. Aqueles que ainda têm repreensão também, sim, né? Aqueles que têm um bom exemplo, aqueles que têm uma repreensão, aqueles que têm alguém, gosta, para furar a bola de vez em quando, desce daí. Sim, segura a onda. Segura a tua onda, puxar o tapete de vez em quando. Sabe que isso é saudável. O não é muito bom. O não educa, o não te faz crescer. O problema é quando, é que às vezes os educadores estão deixando a desejar no sentido de ele dá uma boa mesada, ele dá o carro, ele dá uma boa escola, mas ele não dá princípios. Ele dá o tablet, ele dá o tablet, dá o iPhone. Ali, ele não quer ser incomodado. Exato. Ele quer tocar o negócio dele, mas ele não está vendo que ele não está deixando a maior herança, que é a herança de princípios, de educação, de saber fazer boas escolhas, de relacionamentos saudáveis, isso não está tendo. Então, se o cara não consegue ter isso em casa, se o jovem não consegue ter em casa, ele vai buscar de alguma maneira, e vai ter alguém para educar de um outro jeito, mas vai ter sempre alguém para dar um alimento para ele. Bom ou ruim. Eu acho que ele sempre busca alguma coisa, né? O jovem sempre está buscando. Toda criança, todo jovem está buscando ser adotado todo o tempo. Porque a adoção não tem nada a ver com apenas o ato de ir buscar uma criança que, por acaso, é órfã de pai e mãe. A adoção tem a ver com o sentimento de adoção. Toda criança que nasce, ou do ventre, ou do amor, ela está aguardando ser adotada. Uma mãe que está amamentando, ela está aprendendo, adotando aquela criança que ela acabou de dar à luz. Entendi. Então, toda criança está buscando ser adotada o tempo todo. O olhar da mãe, o olhar do pai, na aprovação e na reprovação, são essenciais para que a criança tenha discernimento a vida inteira. Para que ela consiga discernir os incômodos. Tem gente que se acomoda, tem gente que não se importa mais com os incômodos, não se incomoda mais com o que está errado. Então a criança começa, ou o jovem, enfim, ou até mesmo um adulto que ainda está vivendo a sua adolescência, né, até mais tarde, ele começa a não identificar mais os incômodos. Quando você para de identificar os incômodos, você não sabe mais o que está certo e o que está errado. Sim. É a questão de quando você volta para casa com a borracha do amiguinho e a mãe pergunta, de quem é essa borracha mesmo? Então esse incômodo ele é gerado ainda dentro de casa, ou com a mãe, ou com o pai, ou com a avó, ou com a tia, com quem criou. Confronto, né? Exatamente, a palavra seria confronto. Os pais não querem mais confrontar. Quer dizer, eu que estou entrevistando vocês, mas eu posso falar uma coisa que a Valéria fez. Ela fez um artigo que a gente colocou no site, dizendo assim, vamos parar de criar os nossos filhos. Eu li esse artigo, que filho não se cria, filho se educa. Ela conta a história de uma baleia. Você cria bicho, né? Exatamente. Oh, que maravilha. Porque ela viu no Discovery uma cena de uma baleia que tinha a filhote assim, que ia saindo e ela batia com aquela cauda enorme e jogava lá no sul de volta. Você viu? E aí ela usa essa ilustração porque ninguém quer confrontar filho. Não confronta de onde veio a borracha. Cansa, né? Não confronta de quem é aquela caneta. Não pergunta por que a criança, como é que foi o dia dela na escola. Por que está nervosa? Por que está nervosa? Por que está chorando? Não estabelece limites. Exatamente. Tem um filme interessante, aquele Prenda-me se for capaz, com o Leonardo DiCaprio, que ele começa a se fingir de piloto, que uma hora o pai dele vai falar com ele, mas o que você está fazendo errado? Aí ele diz assim, me manda parar. Mas como o pai se beneficiava daquilo também, o pai não teve coragem, não teve a capacidade de chegar e falar, não... Às vezes o que um jovem precisa é que alguém diga, não, para com isso. Um filho está fazendo, ele falando, pô, me corrige. Me manda parar. Às vezes a atitude de rebeldia é um clamor por correção. É uma carência de um amor. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que em grande parte das vezes. Mas tem um outro tipo de rebeldia que é o filho que quer juntar o casal. O cara está ali tentando segurar o casamento dos pais. Então ele começa a virar um filho problema. Ele já percebeu uma crise? Ele percebeu a crise do casal. Então ele começa a dar defeito
Porque quando ele dá defeito, chama atenção para si. Os pais se juntam para salvar aquele menino. Então ele nunca vai ficar bom, né? Deixa eu entrar num outro assunto aqui. Como vocês lidam, vocês dois, com as questões das opções sexuais? Questão do lesbianismo e do homossexualismo. Quando vocês são procurados por pais ou por jovens, qual o posicionamento que vocês tomam em relação à questão de opções sexuais? Posso começar? Você. Desculpa eu estar fazendo essas perguntas. Não, vamos lá. É tão importante. Mas isso é tão importante. É tão importante a gente esclarecer, entendeu? Porque eu vejo que todos nós tivemos uma formação muito sólida, com problemas na família, naturalmente. Mas hoje somos o que somos porque fizemos escolhas e caminhamos por opções corretas. Então, é necessário de que a gente possa expor a nossa ideia a respeito de determinados temas, que talvez isso sirva de exemplo e de ajuda para quem está nos assistindo. Entendeu? Existem vários motivos que geram a oportunidade de um jovem tomar a decisão por uma opção sexual diferente. Mas a nossa postura como igreja é sempre receber e ouvir. O primeiro passo é ouvir e receber. Eu não posso aqui em 5 minutos te dar vários motivos e salvar o mundo com os meus motivos. Mas eu posso dizer para você que se você não recebe um jovem que precisa conversar, e se não ouve esse jovem, e você não faz pergunta a esse jovem, você não faz ele pensar, você não tem um ombro, você não tem ninguém para chorar com ele, ou para dizer, não, olha ali e tal. Se você não tem um lugar para ele vir, ele nunca virá. Por outro lado, você vai encontrar em extremos, tá bom? Eu vou, sei lá, de A a Z aqui, rapidamente, ou só em A e só em Z, pode ser? Você vai encontrar jovens que chegam confusos com relação à sua orientação sexual porque sofreram abuso. Você vai encontrar jovens confusos segundo a sua orientação sexual por causa da idolatria que tem por um pai ou por uma mãe. Muito jovem quer ser a mãe, ou muito jovem quer ser o pai. Por outro lado, você vai encontrar... O referencial só foram esses. Crianças que foram configuradas sexualmente no seu primeiro tempo de libido e de sensualidade, enfim, configuradas com o sexo, com o mesmo sexo, e aí ela foi configurada na sua primeira sensação assim. Então, tudo isso é um caminho. Você quer ver coisas que eu já ouvi como pastor, Fernanda também? Por exemplo, uma pessoa que criou tanta expectativa em cima do sexo, uma menina criou tanta expectativa em cima do sexo, que quando ela teve relação sexual com um homem, e não era aquilo que venderam, não era aquilo que ela esperava mais. Se frustrou, foi querer buscar o outro lado, para ver se tinha isso tudo que falavam para ela. Então existem várias situações. A propaganda do sexo é aquela propaganda, né? A pessoa criou tanta expectativa que se frustrou com o sexo oposto e foi tentar ver se ela achava aquela realização com a pessoa do mesmo sexo. Agora, o discurso radical público imediato, ele não é um discurso que sara imediatamente. O que sara é o amor, é o diálogo, é andar a milha, não é entender... repudiar. Não. Você amar uma pessoa, como a gente já cansa de falar, não significa que eu aceito. Não, que eu aprovo. Que eu aprovo Perfeito. Aquela prática. Compreendi. Mas eu acho que você tem que estar aberto para amar, para ouvir principalmente, porque às vezes tudo que a pessoa precisa é ser ouvida. Às vezes é muito fácil. Pessoa tem uma história. Exatamente. Mas sempre tem uma história atrás daquela pessoa. Pessoas são histórias. É muito cômodo, e eu vejo isso como uma fuga, que alguns chegam e falam, não, é sem vergonhice. Não, é assim porque... Então, absurdo, esse tipo de resposta eu encaro como uma fuga. Às vezes a pessoa não tem mais o que falar, não consegue... Não então consegue ela sai lidar com isso. Ele não quer se preocupar. Eu acho que o primeiro ponto é você amar a pessoa e você ouvir. Eu tô aqui, tenho um ouvido para você ouvir. Vamos lá. Tem um ombro para você chorar aqui. Vamos conversar. Eu quero te ouvir, quero conhecer a sua história. Talvez, no meio dessa história, houve algo que aconteceu que é exatamente o motivo por ela ser assim naquele momento atual, né? E às vezes, um gesto de amor, de atenção, pode focar já começa a reconstruir a pessoa num foco. É muito importante que a pessoa esteja na igreja, porque ela está ouvindo a palavra, ela está ali num ambiente em que toda hora ela tem uma palavra de incentivo e de cura emocional,
Daí eu lembro quando eu fiz o clipe Cura-me, que eu abordei vários assuntos, e inclusive fiz o clipe por causa de um ator que veio comigo do Nordeste, falando que todo dia quando ele terminava a peça dele, ele tirava a maquiagem, ele fazia uma drag. E quando ele tirava a maquiagem ouvindo Cura-me. E não tem nada a ver com cura gay, com o que estão falando. Estou falando de cura emocional de qualquer pessoa. Sim. De qualquer um. Eu preciso de cura emocional. Você precisa de cura emocional. Todo mundo. Então a música era para isso, para falar a respeito de cura emocional e crise interna de qualquer um. E ele falou para mim assim: Fernanda, adoro. Eu tiro minha maquiagem, chorando, e falando com Deus e pedindo a Deus que venha para o meu coração. E quando ele me contou a história, eu falei: eu posso fazer a sua história no clipe? Ele falou: você está autorizada. E aí eu reproduzi a história desse ator que veio comigo do Nordeste, da peça que ele estava... Que há uma sede muito grande, né, Góes, nas pessoas. Sim. E a sede, eu tô olhando para você e não sei se você está com sede, porque ela não dá muito sinal, ela não dá sinal externo. Sim. Porque é um desejo interior da pessoa. Então tem pessoas que estão morrendo de sede e não tem ninguém para dar algo que sacia aquela sede. E às vezes tudo você para, às vezes com um pouquinho, sabe, com um poço do lado dela. Para dividir, senta conversar, você já começa a mudar todo um cenário ali. Eu vou falar no próximo bloco sobre a questão de estrutura familiar. Por exemplo, a Fernanda vem de um lar separado. Multicelular. Você não. E aí o que é que acontece? Eu quero conversar com vocês se hoje, por exemplo, a família funcional é só a família que tem aquela estrutura, pai, mãe e filhos. Ou se realmente as famílias que não têm essa estrutura podem ser uma família funcional, né? A gente pode até dizer, por exemplo, o nome disfuncional está se usando muito. Se a família que não tem esse formato, ela acaba sendo uma família disfuncional. A gente volta daqui a pouquinho. To another day to celebrate. Your beauty and your mystery is more than any I can see. I'm not the man I was before. With you my life is so